Minha saudação fraterna em Cristo Jesus. Estamos na lição de número 8 da nossa revista da Escola Dominical, editada pelo Seminário Teológico Batista Gilgal e a Comunicação Batista, órgãos da Convenção Batista Conservadora. O título desta lição de número 8 é o seguinte: Tipos de discípulos. Estarei lendo um verso da Palavra de Deus que apresenta um desses tipos, mas nós estaremos falando superficialmente sobre 4 destes discípulos que são apresentados, 4 situações, 4 personalidades bem diferentes que foram evangelizadas, que foram encontradas por Jesus Cristo. Mateus 9:9 nos diz o seguinte: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Uma outra tradução diz: e ele imediatamente o seguiu. As situações são as mais variadas, são as mais diversas e até adversas. O temperamento, a história, muitos fatores que não somente influenciam, mas determinam o tipo de vida que as pessoas possuem. E quando vamos evangelizar, quando vamos fazer discípulos, nós precisamos desta sensibilidade, deste conhecimento, de que existem vários tipos de discípulos, várias situações que precisam ser analisadas com sensibilidade. O nosso amado companheiro Espírito Santo de Deus sempre nos dará orientações suficientes, nos capacitando para que sejamos úteis na presença de Deus, independente da situação que nos encontrarmos. Porém, o conhecimento de causa nos ajuda um pouco a que possamos adiantar esta conversa e termos mais êxito no nosso trabalho de evangelização. Bem, começamos com Mateus. Mateus reflete uma pessoa que ouviu o chamado de Jesus e seguiu imediatamente. Não houve questionamentos, houve simplesmente uma atitude imediata de seguir a Jesus. Naturalmente que mesmo estes precisam continuar sendo acompanhados, discipulados, orientados, fazendo-os crescer na graça e no conhecimento. Mas Mateus representa aquele discípulo pronto, rápido na sua decisão. Não pensa muito. Imediatamente, ele escuta e segue a Cristo. Mas nós queremos falar sobre outro que, de certa forma, contrasta com a atitude de Mateus. E este se chama Natanael. Talvez Natanael fosse um homem retraído, talvez fosse um homem que ficasse sempre na sua posição, talvez fosse um homem que observasse as coisas a certa distância para primeiro tirar as suas conclusões. Não era assim muito diretamente agindo
sobre as questões que se apresentavam a ele. Era mais tranquilo, mais reservado. E juntamente com estas qualidades, vêm algumas barreiras que precisam ser vencidas. Ele é registrado pelo evangelista João. E no caso de Natanael, ele tinha um amigo chamado Filipe que já conhecia Jesus. E o amigo Filipe foi que levou a Natanael o conhecimento de Jesus. É interessante que Filipe chega certamente muito entusiasmado para Natanael e diz: Natanael, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Talvez até consigamos imaginar a empolgação de Filipe quando chega para falar com Natanael. Pois é, mas Natanael não reage muito. Diante desta notícia, ao invés de Natanael se alegrar, porque também era conhecedor, Natanael não faz assim. Natanael questiona. Natanael, ele simplesmente contrasta a posição de Mateus, que segue imediatamente. Filipe chega todo empolgado para dar uma notícia e Natanael coloca uma água fria e pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não perde a compostura. Filipe não fica envergonhado. Por conhecer o amigo, ele logo o desafia. Vem e vê. Atitudes sábias em situações impensadas e inesperadas fazem grande diferença quando evangelizamos. Natanael foi. Aceitou o desafio. Ele foi com Filipe em direção a Jesus. Desta situação nós tiramos pelo menos 2 lições. Primeira, os nossos amigos são um terreno muito próprio para evangelizarmos, porque já desfrutamos do seu conhecimento, da sua confiança, já desfrutamos da sua amizade. Então podemos chegar com certa confiança e talvez com uma mensagem um tanto mais clara e direta a respeito das necessidades. Porém, quando nos deparamos com uma pessoa semelhante a Natanael, nós precisamos permanecer na nossa convicção. A resposta de Natanael para Filipe não o fez parar, travar. Não. Filipe continuava com a mesma convicção, mesmo depois do questionamento do amigo Natanael. E aí ele recebe aquele momento daquela resposta exata que Deus coloca nos nossos lábios. Natanael, é melhor você vir ver. Já que você não acreditou no que eu falei, venha e confira você mesmo. E Natanael foi. E o relato bíblico nos diz que foi um momento muito especial quando Jesus chega e dá um grande elogio para Natanael. Eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. E, de novo, de onde me conheces, Jesus? Natanael era questionador. E aí então Jesus também, com a tranquilidade de Natanael. Eu te vi quando você estava sentado lá debaixo da figueira. Opa, isso impactou a vida de Natanael. E ele disse: Senhor,
Tu és o rei de Israel. E aí Jesus aproveita. Porque eu te disse que eu te vi lá debaixo, na sombra, você ficou maravilhado, você creu? Natanael, você tem muita coisa para ver da obra que eu irei realizar. E Natanael seguiu a Cristo. Não depois, não sem antes questionar, mas seguiu a Cristo. O primeiro exemplo, Mateus. Seguiu imediatamente sem questionar. O segundo exemplo, questionou e seguiu questionando. Mas quando ele se sentiu seguro, ele seguiu a Cristo e permaneceu firme. Pense nestes contrastes e não se assuste ou desanime com esta maravilhosa tarefa de evangelização. Mas vamos para frente. Nós temos um homem chamado Nicodemos e João também relata isto. É importante lembrarmos algumas características de Nicodemos. Ele era líder, um dos líderes da sinagoga. Era um fariseu respeitado pelo sinédrio. Era alguém que fazia parte da cúpula religiosa da época. Além deste momento que eu vou falar, nós encontramos ainda Nicodemos, que está questionando seus companheiros lá adiante na história a respeito da condenação de Jesus. Ele pergunta que se a lei costuma condenar um homem sem antes de ouvi-lo, e depois, mais tarde, lá na ressurreição ou no sepultamento de Jesus, Nicodemos, ele está juntamente com José de Arimateia, se envolvendo no sepultamento de Jesus Cristo. Mas Nicodemos, ele era um homem já religioso, ele tinha a sua devoção a Deus, ele praticava a sua religião. E quando ele foi conversar com Jesus, aliás, um detalhe muito importante, foi Nicodemos que foi atrás de Jesus. Olha só a diferença. Nicodemos ouviu falar de Jesus e foi atrás de Jesus para saber mais exatamente do que se tratava. E então ele, não entendendo muito, mas talvez tendo uma mente assim muito investigadora, muito inquiridora, ele chega para Jesus e disse: Rabi, ou mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja, Nicodemos já estava impressionado com as ações, com os milagres de Jesus. E então ele procura Jesus, não duvidando, mas querendo uma conversa particular com Jesus. E aí então eu retorno ao assunto, dizendo que ele, no começo, não entendeu. Não conseguiu entender. E enquanto Jesus explicava, ele perguntava para Jesus, não num tom de questionamento, como Natanael, mas num tom de esclarecimento. Como assim, Jesus? Eu nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da mãe de novo e nascer? Ele pediu esclarecimento. Então, quem é Nicodemos? Nicodemos é um discípulo que gosta que as coisas fiquem bem claras, que tudo seja bem explicado. Então, para que você ganhe um Nicodemos para Jesus, você precisa ter um conhecimento de causa maior do que o dele. Ele era religioso e ele tinha um conhecimento de causa. Mas você precisa ter a graça de Deus que faça superar e tire as dúvidas
deste que questiona não por uma questão de colocar em choque a sua afirmação, mas porque realmente ele não entende de uma hora para outra. Ele precisa de mais detalhes, ele precisa de maiores explicações. E somente quem possui um conhecimento mais profundo das Escrituras Sagradas conseguirá levar o diálogo adiante, explicando detalhes que são necessários para muitas pessoas serem convencidas pela palavra e convertidas pelo Espírito de Deus para seguirem a Cristo. Muito bem, vamos para o nosso terceiro personagem. É uma mulher. Esta mulher não tem nome. Veja, falamos de Mateus, falamos de Natanael e falamos de Nicodemos. 3 homens de renome, conhecidos, né? De Mateus, ele trabalhava na coletoria, era bem conhecido. De Natanael, Jesus dá um testemunho, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E de Nicodemos temos as informações na palavra de Deus de que ele era um dos chefes, dos principais da sinagoga. Mas agora não. Agora estamos falando de uma mulher sem nome. Estamos falando de uma mulher que não era bem vista na sociedade. Estamos falando de uma mulher cuja vida deixava a desejar. Começa que ela era samaritana e Jesus judeu. E na época havia um choque cultural muito grande entre judeus e samaritanos. Mas temos aqui uma oportunidade que Jesus fala com uma mulher cujo padrão de vida também não recomendava. Seu padrão moral era questionável e conhecido. Na verdade, com todas estas questões negativas a respeito desta mulher, nós temos no capítulo 4 do Evangelho de João, no verso 20, algo que nos diz que esta mulher, ela tinha um certo conhecimento religioso. Na sua conversa com Jesus, ela disse: nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ela não era totalmente analfabeta no sentido religioso. Ela tinha boas noções. Talvez nunca se importou em obedecer, e por isso o seu nível de vida era como foi. Mas ela tinha um certo conhecimento, sim. E preste atenção, porque existem muitas pessoas assim. Ela tinha um certo discernimento. No versículo 19, a mulher se expressa da seguinte forma: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Ela, ouvindo Jesus, ela percebeu, ela discerniu que Jesus era profeta. E olha só, essa mulher tinha esperança do Messias. Mesmo vivendo como vivia, lá dentro do seu coração ela tinha esperança do Messias. Veja só, no mesmo capítulo 4, versículo 25, que diz assim, ela falando com Jesus: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Então, esta fala desta mulher para Jesus fez com que Jesus fechasse o assunto. Eu sou. Eu que falo contigo. Quanta diferença entre as pessoas.
Muitos, como esta mulher, que vivem sem um padrão de vida digno. Eles têm conhecimento, só que eles estão precisando que alguém lhes dê atenção, que alguém vá ao encontro deles, que alguém tire um tempinho para eles e lhes ajude, e lhes encaminhe, e faça-os entender que sim, o Messias está à disposição de todos. E diferente dos outros 3, esta que tinha um padrão de vida muito questionável. Quando ela teve convicção e se entregou totalmente a Jesus Cristo, ela saiu imediatamente evangelizando. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro porque ela tinha vindo buscar água e o encontro se deu junto ao poço de Jacó. Ela deixou ali o cântaro, ela esqueceu o que ela tinha vindo fazer. Ou pelo menos colocou em segundo plano o que ela vinha fazer, que era buscar água. E correu na cidade e anunciou para os homens daquela cidade: vinde ver um homem que tem me dito tudo quanto eu tenho feito. Porventura não seria este o Messias? E o relato bíblico nos diz que eles vieram ter com Jesus. E muitos creram em Jesus. E ainda completaram: mulher, já não é pelo que você disse. Você nos anunciou e tal, você contou o que aconteceu, mas agora já não é pelo que você disse, porque nós temos a experiência. Nós tivemos a convicção. Veja como Deus faz as coisas. Veja como Deus age. O discípulo mais indigno foi o que frutificou imediatamente. Foi usado imediatamente para frutificar. Não despreze ninguém. Porque Jesus não despreza ninguém. Pelo contrário, o amor de Jesus é incondicional. O tipo de pessoas a ser evangelizadas são os mais variados. Mas daqui um pouco nós queremos fazer uma seleção. Quem somos nós para fazermos uma seleção? Jesus Cristo ama a todos e deseja salvar a todos. Pois bem, mencionamos apenas 4 situações. Quantas mais existem por aí? Certamente não haveria condições de relatar em uma única oportunidade. Mas uma coisa é muito certa: independente do tipo de discípulo, do tipo de pessoa que será evangelizado, Deus vai dar graça. E o Evangelho de Jesus Cristo serve suficientemente para todo o tipo e para toda a situação e para toda a circunstância de pessoas que o ouçam e creiam na sua palavra. Deus ricamente abençoe a sua vida ao evangelizar.